Olá! Alguma vez passou pela cabeça que a luz de um simples holofote ou o barulho de uma fábrica pudessem ser, de certa forma, armas? Pois é, a gente vai mergulhar fundo no fascinante campo da medicina legal para entender como essas energias, tão comuns no nosso dia a dia, podem causar danos físicos de verdade e que muitas vezes não têm volta. Pode até parecer coisa de filme, mas é pura ciência forense. E a resposta para essa pergunta está na dose. Sabe aquela história de que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose? Aqui é a mesma coisa. Em certas intensidades, em certas condições, essas energias invisíveis simplesmente cruzam uma linha e se tornam destrutivas, deixando marcas que a justiça precisa investigar. Então, vamos começar com a nossa primeira evidência nessa cena de crime: a luz. Claro, ela é essencial para a vida, a gente não vive sem, mas quando ela está muito concentrada, muito forte, ela se transforma numa arma invisível que pode ter consequências, olha, bem devastadoras. É exatamente por isso que a medicina legal se interessa tanto pela luz. Pensa só, uma exposição a um feixe de luz super forte, como os que às vezes são usados em algumas táticas de interrogatório, pode literalmente queimar a retina. A retina é aquela parte do olho que funciona como se fosse o sensor de uma câmera. Se queimar ali, o dano é permanente, pode levar à cegueira e não tem volta. E o tipo de dano muda muito dependendo do tipo da luz, viu? A luz do sol, quando muito intensa, pode praticamente cozinhar a retina. Já a radiação ultravioleta, aquela que a gente nem enxerga, ataca direto o nosso DNA. Agora, os lasers já são outro nível de perigo. O poder de destruição de um laser vem do foco extremo dele. Tenta imaginar toda a energia de uma lâmpada bem forte, só que concentrada num pontinho do tamanho da cabeça de um alfinete. Se esse ponto de energia atinge a retina, a temperatura sobe tanto que o tecido pode ser vaporizado numa fração de segundo. O estrago é na hora e é irreversível. Certo, agora vamos para o nosso segundo suspeito, o som. É importante pensar no som não só como algo que a gente ouve. Pensa nele como uma onda de choque, uma força física que viaja pelo ar. É uma energia mecânica que, sim, tem força suficiente para machucar. E para a gente entender como o som ataca, a gente precisa de duas pistas. A primeira delas é a frequência, que é medida em hertz. É basicamente o que define se um som é bem agudo, fininho, tipo um apito, ou se ele é super grave, como um trovão. A segunda pista, e essa é a mais perigosa de todas, é a intensidade. É a força bruta da onda de som. É o que a gente conhece como volume. E é exatamente aqui, na intensidade, que o som se transforma em uma arma de verdade. E essa força é medida em decibéis, que é uma escala bem traiçoeira. Por quê? Porque ela é logarítmica. Isso significa que um pequeno aumento no número representa um salto gigante de potência. Por exemplo, um som de 120 decibéis não é só um pouquinho mais forte que um de 90, ele é 1000 vezes mais potente. Dá para entender por que o dano aumenta tão rápido, né? Basicamente, o som pode atacar de duas maneiras bem diferentes. Tem o ataque rápido e brutal, que é o trauma agudo de uma explosão, por exemplo, um barulho tão intenso que pode rasgar o tímpano na hora. E tem o ataque lento e silencioso, o dano crônico, de quem trabalha num lugar barulhento e vai perdendo a audição aos pouquinhos, dia após dia. Vamos focar um pouco mais nesse segundo tipo, que é a forma mais comum de lesão por som. É aquela perda de audição que vai se instalando devagarinho, tão devagar que a pessoa muitas vezes nem percebe o que está acontecendo. Essa citação da literatura médica é muito forte. Ela fala da surdez dos caldeireiros, um problema conhecido há séculos sobre trabalhadores de indústrias pesadas. É um lembrete do destino de quem trabalha com ruídos extremos sem proteção. E o pior é que isso não é só uma história do passado. É um problema que ainda existe em muitas profissões hoje em dia. E a progressão dessa perda é bem sorrateira. No comecinho, a pessoa só deixa de ouvir aqueles sons bem agudos, sabe? Muitas vezes nem nota. Depois, a coisa piora. Começa a ter dificuldade de entender conversas, principalmente se tiver barulho em volta. E no fim, a comunicação vira um desafio gigantesco. E quem acha que o problema é só nos ouvidos se engana. E muito. O ruído constante deixa o corpo num estado de alerta o tempo todo. É como se o sistema de luta ou fuga tivesse sempre ligado. Isso libera hormônios de estresse que, com o tempo, causam pressão alta, problemas de estômago como gastrite e até distúrbios como ansiedade e insônia. O corpo inteiro paga o pato. E no extremo do extremo, o som pode sim ser fatal.
Ondas sonoras acima de 175 decibéis têm tanta força física que podem causar embolias, hemorragias internas. É a energia do som na sua forma mais bruta e mais letal. Ok, mas diante de um dano causado por algo que a gente não vê, como a luz ou o som, como é que os peritos conseguem provar o que realmente aconteceu? Bom, é aí que a investigação forense entra em cena. O grande desafio do perito é exatamente esse: conseguir conectar a causa, que é invisível, com o efeito, que é bem visível. Ele precisa mostrar com evidências médicas claras que foi aquela exposição à luz ou aquele barulho que causou a lesão. É um trabalho de detetive e é crucial para que a justiça seja feita. E para fazer isso, os peritos usam umas ferramentas que parecem até simples, como diapasões. Com um tipo de teste, eles descobrem se o dano é em um ouvido só ou nos dois. Com o outro, eles conseguem diferenciar se o problema é mais mecânico, tipo no tímpano, ou se o dano foi mais profundo, lá no nervo auditivo. E a perícia, claro, também tem seus truques para pegar quem está tentando enganar o sistema. O teste de Mohs, por exemplo, é uma sacada genial. É que a gente não ouve só pelo canal do ouvido, a gente ouve também pela vibração dos ossos do crânio. Então, se alguém diz que é totalmente surdo de um ouvido, o perito tampa o ouvido bom da pessoa. O esperado é que o som vindo pela vibração do osso pareça até mais alto no ouvido supostamente surdo. Se a pessoa falar que não ouviu nada, bom, aí fica difícil acreditar, né? E com isso, a gente fecha essa investigação. A análise forense nos mostra os casos extremos, mas ela deixa uma pergunta que vale para o nosso dia a dia. Nesse nosso mundo cada vez mais barulhento, cada vez mais iluminado, será que a gente está realmente ciente dos perigos invisíveis que estão por toda parte? É uma reflexão importante, porque a resposta, no fim das contas, afeta todos nós.